Eu me lembro bem, assim, novinha ainda, começando no mercado financeiro, de uma febre de fundos imobiliários no primeiro momento, que todo mundo queria. Eu lembro o meu irmão, novinho, falou, não, a gente tem que comprar fundo imobiliário. Rolou um pouco também uma frustração de algumas pessoas físicas naquele começo com fundos imobiliários? Você acha que hoje o mercado está mais racional? Vamos lá. A gente primeiro tem que dividir a história do fundo imobiliário em algumas fases na construção dessa indústria. Primeiro a gente teve os monoativos. Né? O prédio batizava o fundo. Então você pega lá o fundo, por exemplo, ONEF11, o ONEF11. É o The One. É nossa, o prédio. Eu lembro do The One. Todo mundo falava no The One, que é na Vila Olímpia ali, Isso. com a Faria Lima. Isso. Esse era um que todo mundo falava, tem que investir no The One, tem que investir no The One. Exato. Aí você tem o PQDP11. Né? O código parece feio, é o Shopping Parque Dom Pedro. É o Shopping Parque Dom Pedro lá em Campinas. Espetáculo de ativo. Espetáculo. Né? O que é o Shopping, 11? É o código que identifica que é um fundo imobiliário, mas nem todo 11 é fundo imobiliário. Todo fundo imobiliário termina com 11. Mas nem todo 11. Mas nem todo 11 é fundo imobiliário. Você tem os ETFs, por exemplo, que terminam com 11 também. Que a Bolsa fez para confundir as pessoas, para não ficar fácil. Para não ficar fácil, exato. Então você teve essa primeira fase. Desculpa, Samir. Então você pode comprar um fundo que é o Parque Dom Pedro lá de Campinas, que é gigante. Exatamente. Ele são os fundos monoativos. A indústria começou dessa forma. Era um racional até mais fácil do investidor entendendo. O que eu estou comprando? Eu estou comprando uma participação no Shopping Parque Dom Pedro. Eu estou comprando uma participação no Shopping Pátio Higienópolis. Tem o fundo dele. Né? Aí depois veio a segunda fase, que são o quê? Os fundos multiativos. Que eu gosto mais. Você diversifica o risco. Né? Com uma única cota, eu não tenho mais só o The One. Eu posso ter o The One e ter outros prédios naquela região, em outras regiões, mais inquilinos, eu vou diversificando o meu risco. Né? E agora, a gente inclusive está começando a penetrar em setores mais novos. Então começou a sair fundo de data center, começou a sair fundo agro, né? A gente começou a penetrar agora em fundos mais diferentes. Né? Muito da experiência que a gente vê no mercado de REITs. Né? Lá fora você tem segmento de REITs, de resorts, de florestal, né? Madeira de reflorestamento. O REIT compra tudo aquilo ali e ofere ganho e distribui para os seus investidores. Então a gente começou a explorar isso daí. Né? Agora, o que mudou na cabeça do investidor? De lá para cá, eu acho que a gente conseguiu ver mais educação, o mercado dando mais educação para o investidor. Né? Mas ainda é uma cabeça muito voltada para a renda. Principalmente de quem está entrando. Né? Se preocupa muito só com o rendimento que o fundo está pagando. E olha para o rendimento de curto prazo, que é a pior coisa que tem. Porque ele pode estar poluído com um não recorrente. O que seria um não recorrente, por exemplo? O fundo tem lá 10 prédios. Aí ele vendeu um destes prédios. Né? Ele comprou o prédio por 100 milhões, vendeu por 20 milhões, por 120 milhões. Ganhou 20 milhões de lucro. Este lucro dessa operação ele tem que distribuir sob a forma de dividendos. Os 100 milhões que é o principal, ele pode comprar outro prédio. Mas os 20 ele tem que distribuir. Então você vai inflar o dividendo durante um período com isso que não é aluguel, é um não recorrente. Então às vezes a pessoa olha para esse dividendo nesse período que está inflado e acha que aquilo ali vai ser para sempre. E não necessariamente o será. Fundos de papel, que são os fundos de dívida imobiliária, os fundos de CRI, né, eles são indexados a juros ou são indexados à inflação. A gente, desde setembro do ano passado, tem um IPCA acumulado 12 meses em 2 dígitos. Desde setembro do ano passado. Né? Então o que aconteceu com os fundos de CRI? Estão pagando rendimentos espetaculares. Por conta da alta da inflação. Vai ser para sempre isso? Ontem eu dei uma aula no final do dia, né? E num momento da aula eu falei, torço fervorosamente para os rendimentos dos fundos de CRI caírem como uma pedra. Porque se isso acontecer é porque a inflação está caindo. Eu quero viver num país que tem inflação civilizada, não inflação de 2 dígitos. Nenhum país civilizado no mundo tem inflação de 2 dígitos. Sim. Né? Então, quando a gente tiver um reequilíbrio das questões de inflação, esses rendimentos dos fundos de CRI vão ser acomodados. Isso não quer dizer que eles vão ser ruins. Eles vão ter papel fundamental na carteira do investidor, que é proteger o poder de compra daquele recurso que está aplicado. Ele vai proteger da inflação. Seja a inflação de 3% ao ano, de 5% ao ano ou de 10% ao ano. O que eu quero para um país melhor é que essa inflação seja de 3% ao ano, não de 10% ao ano. Mas ele vai continuar cumprindo o papel dele.
né? Acontece que as pessoas criam a expectativa de que ele vai distribuir isso ad eternum. E não vai. Aí se frustra. Aí vai vender. Aí às vezes faz o quê? Paga caro na cota. Segredo de imóvel, as pessoas olham para a renda. O segredo é você comprar bem. É o preço que você entra no ativo. Esse é o grande segredo. Você comprou bem no período de vaca magra, porque vai ter, né? O imóvel pode ficar um pouquinho vago, o fundo de CRI vai ter uma hora que a inflação vai cair, ele vai distribuir menos, você vai tomar menos susto. Comprou caro e você não sabe por que está comprando, aí você liga o algoritmo da pobreza. Que é comprar na alta e vender na baixa. É o algoritmo da pobreza. Né? Você compra na alta e vende na baixa. Porque a gente viu alguns fundos de papel, o pessoal ligou o algoritmo da pobreza nos últimos pregões. Né? Tinha fundo que estava com indicador claro de que estava caríssimo há 6 meses, há 8 meses. Isso não quer dizer que o fundo é ruim. O mercado, na euforia, levou a cota para um patamar que não reflete os ativos que estão lá dentro. Isso não quer dizer que o ativo é ruim. Aí a pessoa fez que entrou pagou lá, caro. A pessoa caro. pagou caro. Agora que o mercado veio trazendo para um preço de normalização, o pessoal se desesperou e saiu vendendo. Inclusive, ele veio para muito mais para baixo de onde deveria. É tipo você chegar na feira lá para comprar tomate, aí você olha o tomate está barato e fala, então não quero, né? Eu acho isso tem acontecido em vários mercados nos últimos tempos, né? De as pessoas olharem, nossa, caiu pra caramba, não quero entrar, tá caindo. E isso tem muito a ver até com um tema que eu acho legal a gente falar, assim, qual é o horizonte para comprar fundos imobiliários, né? É para você chegar na feira, olhar para o tomate e tá barato, né? No caso, o fundo imobiliário e tá barato, e você comprar. Porque a primeira sensação, né, a pessoa pode falar assim, não, é porque meu medo é cair ainda mais, né? Então, qual que é o horizonte ideal para comprar? Bem, a gente primeiro tem que ter a questão do horizonte. Segundo, é a questão da disciplina. O horizonte para fundo imobiliário, eu acho salutar você trabalhar com algo de 3 a 5 anos. Né? Por quê? Porque você vai acomodar diferentes momentos do ciclo imobiliário nesse horizonte. E os imóveis de diferentes segmentos têm diferentes comportamentos num determinado momento do ciclo imobiliário. Ora está super bacana escritório em São Paulo, mas escritório no Rio ainda vai estar se recuperando. Então, o escritório de São Paulo, por exemplo, está sempre na frente do escritório do Rio, no ciclo. Vai chegar um momento que eu vou ver escritório de São Paulo caro, mas o do Rio não necessariamente ainda vai estar caro. Então é hora de comprar o do Rio. Para shopping, a mesma coisa. Você comparando shopping com logística, por exemplo. O momento que está bom para shopping não necessariamente também está muito bom para logística. Normalmente eles vão rodando um atrás do outro dentro de um reloginho. Né? É óbvio que quando a gente tem uma situação de pandemia, e aí você coloca ainda em cima uma guerra, todo esse ciclo fica bagunçado. Né? Hoje, quando eu olho para fundo de tijolo, praticamente todas as classes estão implorando compra. Isso não quer dizer que todo fundo de tijolo na bolsa está barato. Que é só fechar o olho lá e pegar qualquer um. Não. Tem coisa lá que eu ainda passo longe. Tá? Mas tem muita coisa que eu olho lá e com o valor que eu pago na cota, se eu pegar todas as cotas daquele fundo naquele valor, pegar e converter isso em dinheiro, eu não conseguiria construir aquele portfólio. Eu não conseguiria construir aqueles ativos que estão lá dentro. Né? Ou eu até conseguiria, só que ia demorar o tempo da construção. E eles já estão prontos, locados, gerando renda. Né? Esse é um fator que assim, me deixa angustiado às vezes, como as pessoas não estão olhando. E as pessoas estão todas olhando para onde? Para fundo de CRI. Né? Por quê? Porque está pagando rendimento alto. É a moda. Né? O fundo de CRI é o jeans escuro, está na moda. O jeans. Né? Calça baixa agora, Ricardo. Também que seja. Pochete, não, pochete já passou, né? Pochete um dia voltou? Voltou. Quer dizer, é como se fosse moda, né? Então eu tenho que estar na moda, eu tenho que estar no setor da moda. E não, a boa carteira de fundo imobiliário, ela vai ter fundo de tijolo, ela vai ter fundo de CRI, ela vai ter fundo de fundos, né? Para você surfar esse horizonte de 3 a 5 anos e extrair o melhor nível de renda possível dela. Né? Porque essa é uma das funções de uma carteira de fundo imobiliário. É ser uma maquininha de gerar renda para você, renda passiva.
É o dinheiro trabalhando para você enquanto você dorme. Né? Eu dou um exemplo que parece uma mágica, né? De uma maquininha produzindo dinheiro. Se você tem 100 cotas de um fundo imobiliário, 100 cotas, e ele distribui R$1 por mês, no mês seguinte você tem 101 cotas. Porque você pegou R$100 e comprou mais uma. Ele foi lá, o próprio fundo imobiliário te gerou mais uma cota, aumentou o teu patrimônio. No mês seguinte você vai conseguir fazer isso de novo. No mês seguinte você vai conseguir fazer isso de novo. É uma maquininha de produzir dinheiro para você. Que você pode reinvestir ou usar o dinheiro se você estiver na fase de renda. Exato. Na fase de acumulação, a minha recomendação sempre é reinvestir. Você pode reinvestir no mesmo fundo, em um outro segmento. Por isso que você tem que ter uma carteira muito bem definida, estruturada. Né? Eu tenho tantos por cento em fundo imobiliário, tantos em ação. Aí você vai acompanhando os percentuais. Descolou, recomponho onde preciso recompor. Né? Esses casos desse dia, ontem eu abri caixinha de pergunta no meu Instagram, já sabendo que ia chover pergunta desses fundos de papel que sofreram com forte volatilidade nos últimos dias. Né? E aí, muitas, no plural, perguntas vinham no sentido: Ricardo, o fundo tal, compro, vendo, espero. Bem, a resposta sincera para esse tipo de pergunta é: tanto faz. Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E nenhum caminho serve, Nossa, inclusive. Que filosófico isso. Bonito, né? E nenhum caminho serve, inclusive. Você não sabe o que você quer. Né? Você está olhando para o fundo e qual é a função deste fundo na tua carteira? Você não sabe. Sim. Então, se você comprar, você acertou e errou. Se você vender, você acertou e errou. Né? E nesses cenários de alta volatilidade, as pessoas acham que não fazer nada é um problema. E às vezes é a melhor das alternativas. Né? A gente tá num mundo, né, em que às vezes você é cobrado por estar fazendo alguma coisa. Você tem que estar se mexendo. Você tem que estar produzindo alguma coisa. Às vezes você está parado no computador, olhando, pensando. Né? Ócio. Você não tá fazendo é nada. o ócio. Olha lá. Né? Tá fazendo nada. Tá sendo pago para quê? Para fazer nada. Não, você está pensando ali. Né? Enfim. Às vezes fazer nada é uma estratégia. E em muitos cenários, né, de alta volatilidade, é a melhor das estratégias. Né? Porque alta volatilidade, às vezes, é areia movediça. Quanto mais você se mexe, ela te puxa. Né? Então, não fazer nada nesse momento, principalmente se você não sabe por que você comprou aquele ativo. Teve gente que me mandou pergunta, qual é a tua exposição, curiosidade, nesse fundo? Eu tenho 80% dos meus fundos imobiliários nele. Então vende. Falei, olha, você vai ter que vender. Você não precisa fazer isso de uma vez, tá? Tem bolsa todo dia. Exato. Não é o segredo, tem bolsa todo dia. Tá? Aproveita quando o mercado estiver mais animadinho com ele, que deu uma subidinha, vende um pedacinho. Tá? E próxima vez que você for comprar fundo imobiliário, né, pensa por que você colocou ele na tua carteira.